Pessoal, muito boa tarde, sejam bem-vindos novamente. Vou só deixar registrado que, bom, para quem não pegou essa informação, ontem nós também tivemos a nossa sessão, nós tivemos a sessão gravada e a nossa intenção é disponibilizá-la no canal do curso de História da PUC Minas no YouTube, tá? Ao final do mini curso, eu coloco o link aqui para vocês, que aí vocês gravam, mas é muito simples também. Se vocês buscarem no YouTube História PUC Minas, vocês vão encontrar o canal do curso, e aí a intenção é que a gente suba a primeira e a aula de hoje para lá, para quem talvez perdeu uma das duas sessões, tá bom? E evidentemente que, bom, as pessoas que não acompanharam presencialmente só não terão a certificação, né? A professora Jacira também já deu a informação aqui para a gente hoje, que mais à frente aí no decorrer desse nosso encontro de hoje, ela vai mais uma vez colocar para vocês o link da lista de presença para que vocês preencham e para a gente poder encaminhar os certificados, tá joia? E aí eu tinha feito um combinado com vocês ontem, né, de fazer uma pastinha do Drive, mas infelizmente meu Drive estava muito abarrotado. E eu percebi que o problema não era o Drive, o problema era a caixa de entrada do e-mail, do Gmail. Então eu teria que fazer uma limpeza, enfim, isso eu não consegui fazer a tempo. De todo modo, eu encaminhei para vocês um e-mail com o link de, acho que se não de todas, boa parte das referências que eu mencionei ontem e das que eu também pensei em mencionar aqui hoje, tá? E também encaminhei a primeira parte da apresentação do PowerPoint, e aí deixei essa segunda parte suspense, para não estragar um pouco a graça de hoje. Mas assim que a gente terminar esse nosso encontro, eu já encaminho essa segunda parte, tá, pessoal, para vocês. E aí, se alguém não recebeu, pode me escrever, o e-mail está aí nessa telinha que eu fiz de apresentação do mini curso, vocês podem me escrever, o meu e-mail tá aí para vocês, disponível, sintam-se à vontade, na medida do possível eu respondo, enfim, a gente pode manter contato, tá bom? Está entrando bastante gente, então boa tarde para todo mundo. Estava dando só uns informes mais gerais. Vamos começar agora mesmo, tá joia? Bom, gente, ontem, só para recapitular, ontem nós passamos pela primeira parte do mini curso, em que a gente trabalhou a coleção Linhares como um objeto de estudo, né? Então, de início, a gente passou por algumas definições do que é coleção, o que é colecionismo, qual que é a relevância disso para as sociedades humanas. Depois nós passamos por uma breve biografia do Joaquim Linhares, Joaquim Nabuco Linhares, né? Quem foi ele, principalmente quem foi ele enquanto colecionador, até chegarmos na coleção propriamente dita, né? Assim, do que ela é composta, como que ela foi organizada ao longo do tempo e principalmente como que ela chegou até a gente, né? Quais foram as etapas até ela chegar a nós hoje, tá bom? A intenção hoje é que a gente trabalhe a coleção como uma fonte de pesquisa, ou seja, o que a gente pode extrair da coleção para construir as nossas próprias narrativas históricas, tá? E aí, a ideia, bom, nós vamos fazer uma pequena digressãozinha na coleção como objeto, mas uma coisa bem pontual, mas a intenção mesmo ao trabalhar a coleção como fonte, nós olharmos alguns dos títulos que o Joaquim Nabuco Linhares colecionou ao longo desses quase 60 anos de prática de colecionismo. E aí nós vamos olhar esses títulos, alguns desses títulos, sob dois prismas, né? O primeiro deles, como que esses títulos podem nos fornecer informações, pode nos ser
uma referência ou pode nos ser uma fonte de pesquisa, né, para a gente estudar algum objeto específico que não seja propriamente o jornal. E num segundo momento a gente vai trabalhar, ou vou tentar mais ou menos dar alguns referenciais para vocês de como a gente pode trabalhar a imprensa e alguns títulos específicos como objeto de estudo, ou seja, como ler um título, um periódico, um jornal, revista, enfim, algum impresso desse da coleção, como o nosso principal objeto de estudo, tá certo? Bom, para começar, eu acho legal a gente fazer um comentário introdutório para a gente pensar a relação da imprensa, dos impressos, né, tipográficos, pensando especificamente os periódicos, e a historiografia, ou seja, quando que a imprensa, os jornais, revistas, boletins, panfletos, passaram a receber a atenção dos historiadores e das historiadoras, né? Eu acho que isso vai nos dizer muito sobre a forma como a gente olha hoje para esses documentos, tá? Então, assim, pensando que a história enquanto ciência, ela começa a se conformar, né, começa a ganhar os seus contornos mais nítidos, especialmente no século XIX, aliás, com boa parte do que a gente convenciona chamar de ciências modernas, num primeiro momento, a imprensa ela é vista com muito maus olhos pela história, pela ciência histórica. E aí vale a pena a gente relembrar que nós estamos dizendo de uma ciência histórica que ela é conformada a partir do que convencionou-se chamar de escola metódica, ou vulgarmente chamado de positivismo. Ou seja, a ideia nesse primeiro momento de ciência histórica é que a ciência, toda e qualquer tipo de ciência, mas especialmente a ciência, era um conhecimento objetivo, né, e que ele deveria descrever datas e fatos ou datas e personalidades de relevância. Nesse sentido, nós vamos ter uma primazia do que convencionou-se também chamar de história política tradicional, né? Ou seja, são os grandes heróis, os grandes governantes, os grandes realizadores da história, os poderosos da história que vão receber a atenção. E a imprensa, nesse momento, ela é vista com maus olhos, principalmente porque, segundo essa primeira escola, digamos assim, da ciência histórica, a história deveria ser uma ciência objetiva, precisa, que respondesse a questões de forma verdadeira, né? Nesse sentido, a imprensa sempre foi vista pela escola metódica como um veículo passional, dotado de opiniões, de parcialidade, e nesse sentido, ela não deveria ser considerada uma boa fonte ou um bom documento para se escrever a história. Os principais documentos, quando não únicos, deveriam ser os documentos oficiais, tá? Documentos institucionais, quando não documentos estatais, tá certo? Então, por um longo período, a imprensa ela não só negligenciada, como recusada explicitamente pela história. Como boa parte de vocês deve saber, né, estudos de teoria da história, esse fenômeno, né, da concepção de história que começa a se modificar nas primeiras décadas do século XX, em particular nos anos 30, com o que convencionou-se chamar de nova história, né, a partir de um conjunto de historiadores que se reuniu em torno de um periódico chamado Análise, Estudos Históricos, que depois a gente chama de Escola dos Análises, para dizer que, bom, a ciência histórica não deveria ser pautada a partir dos princípios da escola metódica. O objetivo da ciência histórica, segundo esses novos pesquisadores, deveria ser não a história política tradicional, a história dos reis e rainhas, dos príncipes e princesas, dos grandes governantes, da igreja, enfim. A nossa atenção, segundo esses novos historiadores dos anos 20, principalmente a partir dos anos 30, deveria ser a vida socioeconômica e mental.
No entanto, e aí, já nesse momento, só um instantinho, gente, tive um probleminha aqui, rapidinho, já volto. Desculpa, gente. E aí, nessa renovação historiográfica, a noção de documento também já é colocada como uma das principais discussões dos historiadores e das historiadoras. Né? Já de largada, a primeira questão que esses novos historiadores, essas novas historiadoras colocam é que documento deve ser compreendido como tudo que, em alguma medida, a humanidade produziu e que a gente possa contar algum tipo de história a partir dela, narrar algum tipo de contexto, as relações socioeconômicas, principalmente segundo essa primeira escola dos análises. Né? Nesse sentido, os documentos tradicionais continuam sendo documentos, mas há uma série de outros documentos que se abrem para pesquisa histórica. Dentre eles a própria oralidade. Né? No entanto, essa primeira escola dos análises, ela ainda não se ocupa da imprensa, ou se ocupa minoritariamente da imprensa, principalmente porque o principal objeto de estudo desses historiadores era o período que a gente conhece como Idade Média, né, ou História Medieval. De modo que a imprensa só vai realmente aparecer como um documento digno de ser usado pela ciência histórica, no que a gente chama de terceira geração da escola dos análises, que aparece ali mais ou menos na virada dos anos 60 para os anos 70, um período muito relevante para a própria história da humanidade, né, de revolução cultural, enfim, em que novos problemas, novas abordagens e principalmente novos objetos irão aparecer para a ciência histórica. Né? Nós temos nessa terceira geração da escola dos análises um movimento de consolidação do que ainda a primeira geração lançou como sendo uma história cultural, e já nesse momento, nos anos 60 e 70, nós também temos as bases do que a gente depois vai conhecer como uma nova história política. Ou seja, a política volta a ser um objeto de investigação da história, mas essa política que aparece aqui nesse momento já não é mais aquela política tradicional que a escola metódica do século XIX se ocupava dela, mas sim uma política que tem relações principalmente com a cultura. Daí o aparecimento, inclusive, do conceito de cultura política, como práticas e visões de mundo que, enfim, podem ser partilhados e colocados em circulação por qualquer tipo de agrupamento social e não apenas pelo Estado. Uma outra vertente que vai se consolidar com essa terceira geração da escola dos análises vai ser a história do tempo presente, ou seja, a própria história reconhece, principalmente a partir da interdisciplinaridade com a antropologia, que o que é próximo a nós, inclusive temporalmente, mas não apenas social e culturalmente, pode e deve ser estudado. Né? Então, todas essas novas formulações historiográficas que aparecem, sobretudo nos anos 60 e 70, vão apresentar, vão indicar a imprensa como um dos documentos possíveis para se construir as narrativas históricas. E aí a conclusão desses pesquisadores é de que a imprensa, bom, ela não só deve ser, pode ser, melhor dizendo, não pode ser, não apenas pode ser um documento de pesquisa, como ela é uma fonte privilegiada de investigação da vida social, econômica e cultural. Por quê? Porque, em primeiro lugar, são nas páginas da imprensa que as pessoas, em alguma medida, externam o que pensam, as suas visões de mundo, as suas leituras comportamentais, de sociedade, enfim. A imprensa é o que eu estou chamando aqui nesse slide de arena de debates. Né?
é ali que está posto, por exemplo, a boa parte do nosso imaginário, da nossa mentalidade, dos nossos costumes, inclusive de forma conflitante, né? Mas, por outro lado, a imprensa também é um agente desses debates, na medida em que a imprensa ela forma uma opinião pública. Então, a imprensa ela é extremamente potencial. Marcos, Determinados. Oi, professora. Caiu, né? parece que deu uma pausa, não sei se foi só para mim Não, ou para o meu você. aqui caiu no finalzinho, eu só não sei da onde que eu, Não, aonde que eu 3 parei. palavras só. Tá. Então, eu estava Tá. dizendo o seguinte, que nessa perspectiva da nova história aí dos anos 60 e 70 para cá, a ideia é que, bom, nós podemos tanto estudar as relações sociais a partir da imprensa, ou seja, a imprensa ela reverbera o que a sociedade é, como também a gente pode estudar como a imprensa é capaz de influenciar comportamentos, práticas sociais, se tornando propriamente um ator ou um agente, como eu coloquei aqui nesse slide, da nossa sociedade, tá certo? Então, a imprensa, sim, sem dúvida nenhuma, a partir dos anos 60, torna-se um importante documento para a historiografia. Né? E aí, a partir dessas formulações, nós temos alguns referenciais que eu acho que vale a pena passar aqui para vocês, que nos permite um pouco fazer essa leitura tanto teórica quanto metodológica da imprensa, ou como fonte ou como objeto de pesquisa. Talvez o principal manualzinho que hoje a historiografia brasileira trabalha para estudar os periódicos como documento de pesquisa seja um capítulo do livro chamado Fontes Históricas. Eu cheguei a mencionar para vocês ontem esse livro. Ele é organizado pela Carla Pinsky, publicado pela editora Contexto, se não me engano, em 2005. Eu coloquei o link para vocês lá no e-mail. E o capítulo desse livro, que é muito usado para se fazer, para se usar a imprensa como fonte e objeto de pesquisa, é um texto da Tânia Regina De Luca, uma professora da USP, se não me engano agora ela está na Unifesp, chamado História dos, nos e por meio dos periódicos. Tá? É muito bom, João. O João está dizendo que é um capítulo muito bom, é um capítulo muito bom e muito didático, né? Muito pedagógico, de fácil leitura. E a Tânia De Luca, ela tem outros textos sobre a imprensa que valem a pena ser pesquisados, tá? Tem um texto, por exemplo, só sobre o Assis Chateaubriand, que vocês encontram, que ela escreveu, um outro texto só sobre o que é grande imprensa, eu vou conversar um pouquinho sobre essa definição com vocês um pouco mais adiante, mas de todo modo, a Tânia Regina De Luca, e especialmente esse texto dela, é uma das grandes referências que nós temos. Bom, além da Tânia Regina De Luca, eu indicaria um texto mais recente, que foi publicado num livrinho que, bom, aparentemente é um livro que talvez não teria muito a ver com o que nós estamos falando aqui, que é intitulado História das Américas, Fontes e Abordagens Historiográficas. Foi organizado por duas professoras da USP, a Mariana Vilaça e a Maria Lígia Coelho Parado, duas professoras de História da América. E aí tem uma série de capítulos nesse livro. Esse livro está totalmente digitalizado, eu também indiquei para vocês lá no e-mail, né, o link dele. Mas ele tem uma série de textos especialmente metodológicos, dentre eles o último, se não me engano, é o último capítulo, é escrito pela Maria Helena Capelato, também uma pesquisadora da história da América, né? Intitulado A Imprensa como Fonte e Objeto de Estudo para o Historiador. É um texto também muito didático, vale muito a pena ler, sobretudo para quem tem interesse ou para quem já está pesquisando o que a gente convencionou chamar de grande imprensa, tá? Lembrando mais uma vez, eu vou definir isso aqui para a gente um pouco mais adiante. Mas é uma referência que, sem dúvida nenhuma, vale a pena ser olhada. Bom, uma outra referência aí já na área da comunicação social é a professora Marialva Barbosa, professora da UFRJ, desculpem, que escreveu no início dos anos 2000 dois livrinhos
intitulados História Cultural da Imprensa. O primeiro deles, que saiu, é o amarelinho, que vocês veem aí à esquerda da tela de vocês, que percorre o período que vai de 1900 a 2000, e o segundo é assim mesmo, ela publicou de forma diacrônica, né, não sincrônica. O segundo volume é esse que percorre o século XIX, que vai de 1800 a 1900. Bom, uma referência interessante, sem dúvida nenhuma, mas não é uma referência construída a partir dos referenciais teóricos da historiografia. No entanto, eu trouxe a Maria Alva Barbosa aqui para vocês, principalmente por um outro textinho que ela tem, que é um artigo escrito ainda nos anos 90, intitulado Senhores da Memória, Jornalistas Senhores da Memória, que vocês acham facilmente também na internet, em que ela pensa um pouco o papel da imprensa como guardião ou como seletor do que deve ou não ser guardado do passado. É uma baita referência, sobretudo para quem está pensando a imprensa como narrativas memorialísticas ou narrativas sobre o passado. Tá? E aí, por fim, uma lista um pouquinho mais extensa da que eu fiz ontem, eu não poderia deixar de indicar um texto que eu gosto muito, que é um dos pilares do que eu mencionei para vocês como sendo a nova história política, né, que se inaugura ali nos anos 60, 70, na França, que é o livro Por uma História Política, escrito pelo René Rémond, talvez um dos principais historiadores da nova história política, um francês. E aí, esse livro é uma coletânea de textos, há uma série de possíveis aspectos da realidade que podem ser lidos pela história política. Inclusive, tem um textinho sobre a história política, a partir da nova história política, escrito pelo René Rémond. Eu super indico para quem tem interesse em fazer pesquisas dentro da história política. Mas dentro desse livro há um pequeno capítulo escrito por um francês chamado Jean-Noël Janine, intitulado A Mídia. Esse capítulo é um capítulo fundamental para a gente desconstruir a ideia de que os veículos de comunicação são homogêneos e representam um único tipo de discurso. Tá? Segundo o Janine, independente de qual veículo de comunicação seja, o editorial, que é normalmente o condutor do discurso do veículo, não deve ser visto como o único tipo de discurso possível. Ou seja, dentro de um mesmo veículo de comunicação é possível e normalmente há embates de ideias. Né? E o Jean-Noël Janine um pouco chama a atenção para isso nesse textinho dele. Só uma coisa também que eu acho que eu deixei passar, mas que vale a pena mencionar aqui, já que eu estou fazendo um pouco esse balanço bibliográfico para vocês, voltando aqui na Capelato, na Maria Helena Capelato, vale lembrar que talvez ela tenha sido uma das primeiras historiadoras no Brasil que usou a imprensa como objeto de estudo, quando ela estudou o jornal O Estado de São Paulo e o discurso liberal, se não me engano, na Primeira República Brasileira. O livro chama O Bravo Matutino, né? O subtítulo me fugiu aqui da memória, mas enfim, é uma outra dica que eu dou para vocês, por ser uma referência pioneira, tá? Bom, então a partir dessas referências, eu vou começar a mergulhar na coleção como uma fonte de pesquisa, ou seja, eu vou começar a pensar como que a nossa coleção aqui, o nosso objeto de análise aqui nesse mini curso, que é a coleção Linhares, pode nos fornecer leituras, narrativas históricas, tá? A primeira forma de pensar isso, que eu estou trazendo aqui, é a partir dos assuntos que a coleção Linhares nos apresenta. Eu mencionei para vocês ontem que na publicação realizada em parceria com a Fundação João Pinheiro e a UFMG, intitulada Itinerário da Imprensa de Belo Horizonte, a equipe que trabalhou sobre a coleção Linhares se debruçou sobre as resenhas produzidas pelo Joaquim Linhares, na tentativa de produzir alguns índices, dentre eles um índice de assuntos. Né? Aqui eu tentei um pouco sintetizar os assuntos que se apresentam lá na coleção Linhares,
E ainda assim, vocês vão ver que a listagem de assuntos é extremamente plural, né? Nós temos aí impressos artísticos, não vou ler todos, mas filatelistas, né? Ou seja, de coleção de selos, numismáticos, de coleções de moedas, propagandísticos, como eu mostrei para vocês ontem, né? Ou seja, panfletos de propaganda, jornais de bar, inclusive escritos em outras línguas. Nós temos um jornal escrito em alemão, um jornal escrito em árabe, um jornal escrito em italiano, né? Nós temos vários jornais vinculados a escolas ou a centros acadêmicos, universitários, enfim. É uma pluralidade de assuntos que abordam, e todos esses assuntos, evidentemente, podem subsidiar algum tipo de análise, algum tipo de estudo. Né? Vocês podem fazer algum tipo de pesquisa histórica levando em consideração algum tipo desses assuntos. Tá? Bom, apesar de eu ter tentado sistematizar aqui um pouco esses assuntos, eu percebi que quando eu digitei os assuntos ainda estavam muito extensos. E aí, nesse sentido, eu tentei marcar para vocês os assuntos que mais são recorrentes na coleção Linhares. E aí, nesse sentido, os assuntos que mais têm números, mais títulos, melhor dizendo, não números, desculpem, né, que números são exemplares, mas mais títulos, são os periódicos associativos, ou seja, vinculados a algum tipo de organização da sociedade civil, os de cotidiano, os escolares, os esportivos, humorísticos, literários, noticiosos, políticos, religiosos e universitários. Bom, dá para espremer isso aqui mais um pouquinho ainda, né? E a gente pode dizer que, em linhas gerais, a coleção Linhares tem 3 grandes matrizes de assuntos abordados. O primeiro deles, que aparece com grande destaque, é o político, né, que já está aqui mencionado também, mas é uma matriz muito forte e que vai permear, inclusive, títulos que aparentemente não são políticos. Na sequência, nós vamos ter os títulos literários, né, que também aparece aqui para vocês. E, por fim, os associativos ou especializados. Tá? E aí a ideia um pouco aqui para mostrar para vocês como que essa coleção e como que a imprensa, de uma maneira geral, pode se apresentar como uma fonte de pesquisa, eu trouxe um caso para a gente que é propriamente o itinerário da imprensa em BH, ou seja, o que eu posso fazer com a coleção Linhares? Bom, eu posso estudar algum desses assuntos, eu posso estudar a vida social da cidade, eu posso estudar a própria construção da nova capital, consolidação da cidade, enfim, os aspectos políticos e culturais da cidade, as narrativas literárias, humorísticas, de lazer, tá? Isso tudo pode ser abarcado, mas eu também posso, pensando a imprensa como uma fonte, eu posso pensar na própria história da imprensa em BH. Então, esse é um exemplo que eu trouxe aqui para ilustrar para vocês. Ou seja, o que eu posso extrair da coleção e dos títulos que a coleção me apresentam para contar essa história da imprensa em BH. Né? Eu acho que isso é bem interessante, principalmente porque a gente precisa saber, em alguns momentos, se a gente for escolher algum título específico, saber em qual momento dessa história da imprensa esse título se encaixa. Isso diz muito para a gente sobre qual história nós vamos contar. Uma coisa é eu dizer, por exemplo, de um periódico que está nessa fase aqui, eu descrevi 3 fases aqui desse itinerário da imprensa. Uma coisa é um periódico que está aqui nessa fase heróica. Nós vamos ver o que é essa fase heróica. Outra coisa é essa fase aqui da comunicação de massas, ou aqui na fase de modernização. Isso diz bastante sobre qual que é aquele veículo de imprensa, qual que é o discurso que ele sustenta, tá certo? E até o que a gente vai poder extrair daquela fonte, tá? Antes de passar por cada uma dessas fases, vou só fazer já de antemão um comentário do porquê que a comunicação de massas está em vermelho aqui, né? Essa comunicação de massas está em vermelho porque ela não faz parte da coleção Linhares, ou seja, há um período, uma fase que a coleção Linhares não conseguiu chegar até ela, tá? Vocês vão ver por quê, por questões temporais, isso vai ficar evidente quando eu passar por essa última fase. Então vamos lá. Na fase heróica,
o que é essa fase heróica da imprensa belo-horizontina? Bom, essa fase heróica da imprensa belo-horizontina, ela tem início, inclusive, antes da inauguração da cidade, quando Joaquim Nabuco Linhares resolve guardar o primeiro veículo impresso que circulou na cidade, chamado Belo Horizonte, publicado ainda em 1895. Lembremos, né? A capital ela é inaugurada em 1897. Tá? Essa fase ela vai se estender até mais ou menos meados dos anos 20. Eu vou até um pouco comentar essas periodizações, mas, enfim, para fins analíticos aqui, a gente poderia dizer que ela se estende até mais ou menos meados dos anos 20, e ela tem algumas características básicas. A primeira delas é que boa parte desses títulos que o Joaquim Nabuco Linhares vai colecionar nessa primeira fase são títulos muito efêmeros. São títulos, inclusive, que raramente passam do terceiro número. Tá? Ou seja, saiu um número, vamos supor que o título era diário, ele saiu o primeiro número dizendo, olha, todo dia nós vamos soltar um número e tal. Aí saiu um número hoje, saiu um número amanhã, depois de amanhã saiu um número, depois ele desapareceu da cidade. Né? E é muito curioso isso, o número de títulos que não vingaram depois do terceiro número é tamanho, a ponto de alguns cronistas, alguns comentaristas dizerem que existia uma espécie de maldição do número 3. Ou seja, a imprensa, o veículo de imprensa que chegava no número 3 estava praticamente fadado a fechar as portas. Né? E por que isso acontece? Bom, existe uma explicação quase autoevidente aqui. A cidade praticamente ainda estava em estágio embrionário. Né? Havia uma série de outras necessidades para além da imprensa. Não que a imprensa não seja necessária, mas a imprensa não conseguia se sustentar, inclusive por ausência de público consumidor. Né? Isso já traz uma outra característica dessa primeira fase, que é o fato de boa parte desses títulos colecionados aí entre 1895 até meados de 1920, serem quase todos publicados numa mesma gráfica. E boa parte deles de maneira artesanal, como eu mencionei aqui nesse slide. Tá? Ou seja, boa parte deles não tinha um objetivo de ser uma empresa comercial. Né? O objetivo aqui não era vender o jornal. O objetivo aqui, ao contrário disso, era estabelecer relações sociais, principalmente relações identitárias, ou seja, a cidade de Belo Horizonte, nesses primeiros anos, é importante a gente dizer que é uma cidade de arribação. Raros são os belo-horizontinos de nascença. Nós temos gente de tudo quanto é lugar aqui na cidade, né? E essas pessoas sentiam necessidade de se encontrar e se identificar. É nesse sentido em que vão aparecer uma série de jornais temáticos especializados, que eu estou chamando aqui de jornais identitários. E a Niele aqui faz um comentário, sem dúvida nenhuma, de grande relevância, obrigado, Niele, de que nesse primeiro momento também a massa de analfabetos também impunha um grande desafio para quem se lançava a tarefa de ter um veículo de comunicação impresso, né, nesse momento. Então, isso tudo vai fazer essa imprensa ser muito volátil, né, nesses primeiros momentos serem folhas ao vento, como dizia a Maria Séries de Castro. Né? A principal característica desses veículos de imprensa era ser noticioso. O que é isso? Bom, era basicamente cobrir o cotidiano, dizer sobre aspectos os mais diversos possíveis que aconteciam no dia a dia da cidade. Agora, vocês imaginam, né? Se nenhum deles, ou boa parte deles, não passava o terceiro número, vocês já imaginaram como a narrativa é fragmentária, né? Dessas primeiras fontes. Isso não significa, gente, que vocês não possam usar esses veículos de imprensa. Mas vocês devem ter a dimensão de que vocês vão ter que montar uma espécie de quebra-cabeça para dar conta, talvez, do que vocês elencarem como objeto de estudo, pensando até meados dos anos 20. Tá? Bom, eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos
dessas matrizes da imprensa que vão nascer justamente nessa primeira fase, que é chamada aqui, normalmente pelos analistas da história da imprensa em BH, como a primeira fase, a fase do heroísmo, né? Ou seja, quem sobrevive é quase um herói dentro dessa hercúlea tarefa de imprimir e circular a imprensa nesses primeiros anos de BH. Vocês vão ver que é justamente nessa primeira fase que aparecem as três grandes matrizes também da imprensa belo-horizontina. Então, a começar pela matriz política, como eu mencionei para vocês. Logo em 1896, por exemplo, mais uma vez, um ano antes da inauguração da capital, nós já temos um veículo de imprensa chamado A Capital, vocês podem ver aqui no canto direito da tela de vocês, que era um veículo de imprensa perremista, ou seja, vinculado ao Partido Republicano Mineiro, que é, em grande medida, o partido que banca a construção da nova capital de Belo Horizonte. Né? Então, aqueles, por exemplo, que querem contar a história da cidade do ponto de vista da política tradicional, dos empoderados, das elites políticas, vocês vão ter aqui, por exemplo, no jornal A Capital, ou depois, quando a Capital para de ser impresso e circular em 1898, no jornal Diário de Minas, que aparece em 1898, e avança um pouquinho com interrupções, com descontinuidades, até o início do século XX, o Diário de Minas, como dois grandes veículos de comunicação dos grupos governistas, não só de Belo Horizonte, mas de Minas Gerais. Né? Evidentemente que esses jornais políticos governistas, eles não imperam sozinhos, embora eles tivessem uma maior longevidade. Nesse momento também nós vamos ver alguns jornais de oposição aparecendo. É muito interessante que isso não significa que eram jornais, digamos assim, socialistas, né? Esses aqui são jornais claramente liberais, mas esses outros não significam que são jornais socialistas. Embora a época, esse do canto à esquerda de vocês, seja um jornal vinculado à Liga Operária Belo-Horizontina, o Jornal do Povo, que é uma folha diária, que aparece em 1899, ele é um jornal de oposição, mas que está dentro do PRM, ou seja, são pessoas dentro do Partido Republicano Mineiro que tensionam as visões dominantes, por exemplo, em determinado momento contra Francisco Salles, ou em determinado momento a favor do Antônio Carlos, ou a favor do Raul Soares, enfim, é uma briga dentro do PRM que aparece nessa imprensa política aí dessa fase heróica da imprensa belo-horizontina, tá certo? Bom, teriam outros títulos que eu poderia explorar, mas aqui eu trouxe esses quatro para a gente passar para outra matriz que aparece também nessa fase de heroísmo da imprensa da capital mineira, que é a matriz literária. É importante a gente dizer o seguinte, pessoal. Desde a origem da imprensa no Brasil, lá no Rio de Janeiro, com a vinda da família real a vinda da família real portuguesa para o Rio de Janeiro, em função das invasões napoleônicas no início do século XIX, a relação entre literatura e jornalismo é uma relação muito íntima. Durante muitos anos, foi quase um consenso entre os literatos, entre os escritores brasileiros e escritoras, que a única forma deles se fazerem ser lidos, deles terem algum tipo de contato com o público, era escrevendo para os jornais. Tá? E aí nós temos uma série de modelos de imprensa literária que vão aparecer aí, especialmente aqui nessa fase de heroísmo da imprensa belo-horizontina. Né? Muitos desses com características, inclusive, de folhetim, ou seja, eles publicavam como se fosse um livro, mas esse livro saía fragmentado nas páginas da imprensa. Né? Então, um exemplo que eu trouxe aqui para vocês é o caso de Caramuru, que é um jornal que sai em 1902, e ele começa a publicar um livro, e, digamos, cada excerto de capítulo do livro saía a cada semana nesse jornal. Ou um outro exemplo seria o caso de Aurora, que um coletivo de escritores e de escritoras publicavam trechos de obras literárias, crônicas, contos,
e não necessariamente isso tinha uma perspectiva de ser um folhetim, ou seja, né, de ter uma sequência, mas que era propriamente uma publicação essencialmente artístico-literário. Tá? Bom, e aí passando para a última matriz, que vai se formalizar aqui na história da imprensa belo-horizontina, nós temos os jornais associativos, né? Como eu disse para vocês, boa parte deles ou vinculado a algum tipo de associação, de organização da sociedade civil, né? Como o caso do jornal Operário, um outro veículo de imprensa ligado à Liga Operária de Belo Horizonte, de claro discurso socialista, né? É um jornal, inclusive, lançado de forma muito prematura ainda, em 1900 ele já tá circulando, ou, por exemplo, jornais relacionados a imigrantes, mas eu também poderia colocar aqui de industriais, de bancários, de comerciantes, enfim. Aqui eu trouxe um exemplo de um jornal de imigrantes italianos, que era o Itália Piccola, né? A Pequena Itália, como se Belo Horizonte fosse digamos, um satélite, né, do Estado Nacional Italiano. E aí, evidentemente, esses são jornais voltados especialmente para esses grupos. Aí também nós temos jornais classistas, né? O próprio Jornal Operário também vai ser um exemplo nesse sentido, mas nós temos outros jornais classistas, do tipo dos profissionais liberais, né? dos mineiros, né? Do pessoal que trabalha na mina, em Nova Lima, enfim. Há uma série de outros jornais associativos, tá? Bom, por que essas três matrizes aparecem de forma muito clara nessa primeira fase de heroísmo da imprensa belo-horizontina? Porque é nesse momento em que esses grupos estavam sentindo a necessidade de se comunicar com seus pares, ou seja, de se reconhecer e se fazer reconhecidos entre seus pares. A gente pode dizer, em alguma medida, que esses títulos especializados eles não desaparecem da história da imprensa belo-horizontina a partir de meados dos anos 20, tá certo? Eles não desaparecem. Mas nós vamos ter a ascensão de um outro tipo de periódico que vai, digamos assim, quase que engolir ou incorporar essas matrizes jornalísticas que aparecem aqui até meados dos anos 20. Peraí que a Mona Lisa fez uma pergunta, jornal de uma associação anônima. Não, não era anônima, não, era uma associação. Eles davam o crédito mesmo, né? Esse jornal é vinculado à associação X, Y, Z, tá, Mona Lisa? Agora, o que vai acontecer a partir dos anos 20 é que, bom, se por um lado nós veremos ainda a permanência desses jornais especializados ou dessas matrizes jornalísticas ainda ativas na cidade, por outro lado, nós vamos ver o aparecimento de um jornal com uma outra característica que vai engolir esses jornais especializados. Ou seja, essa imprensa especializada vai começar a fazer parte de um outro tipo de jornal, que é o que a gente chama de grande imprensa, ou jornal comercial. Tá? O que é isso, grande imprensa? Bom, é um termo extremamente impreciso, tá? Primeiro de conversa. A gente usa para fins analíticos, né? Mas não é possível a gente dizer preto no branco o que é uma grande imprensa e o que não é uma grande imprensa, tá? No entanto, há uma certa convenção na literatura, né, na bibliografia sobre a história da imprensa, sobre quem analisa a imprensa, sobre o que significa a grande imprensa. E aí, evidentemente, eu estou usando a Tânia De Luca, a própria Maria Capelato, enfim, a Marialva Barbosa, as referências que eu mencionei para vocês, que vão dizer o seguinte: olha, em primeiro lugar, grande imprensa é uma empresa. Né? Isso vai mudar completamente, ou seja, não é uma associação beneficente, não é uma liga operária, não é uma associação de imigrantes, não é um grupo de literatos, não é um grupo partidário político que vai se ocupar mais daquele veículo de comunicação. Não, agora quem vai se ocupar é uma pessoa que quer vender o jornal.
É uma pessoa que quer fazer do jornal a sua principal fonte de renda. Ou seja, eu quero ser um jornalista profissional, ou um editor profissional, ou um tipógrafo profissional. Tá? E aí, nesse sentido, essas empresas de comunicação social, que é disso que nós estamos dizendo, elas também vão começar a investir fortemente na tecnologia, né? Nos artefatos tecnológicos para produzir esses jornais. Então, observem, por exemplo, a diferença, inclusive, da estética da capa desses jornais. Eu vou voltar aqui só para vocês terem uma dimensão. Olha só, por exemplo, os jornais políticos ou os jornais noticiosos que aparecem no início do século XX ou no finalzinho do século XIX. São jornais de colunas e textos, né? Vocês podem falar assim, mas tem lá o jornal de imigrantes italianos. Sim, esse jornal aqui, por exemplo, é de 27. Ele está dialogando mais com esse grupo aqui. Observem, por exemplo, como o fotojornalismo vai aparecer aqui. Aí, então, o Rafael Souza está perguntando qual tecnologia? Não, a tecnologia de impressão. De produzir, por exemplo, clichês, né? Ou seja, o que é o clichê? Uma espécie de carimbo que a gráfica vai usar para reproduzir cabeçalhos ou artes para indicar sessões da imprensa. Aliás, as sessões da imprensa vão aparecer justamente com essa imprensa moderna, essa grande imprensa. Ou, por exemplo, a própria gráfica vai ter capacidade tecnológica de imprimir foto, de, inclusive, imprimir algumas páginas a cores, artes coloridas em algumas revistas que vão aparecer a partir dos anos 30. Então, isso vai aparecer a partir desse investimento na imprensa. Né? E aí nós vamos ter cada vez mais uma separação entre quem redige, quem dirige, quem edita a imprensa de quem imprime. Ou seja, as gráficas, que antes eram artesanais e a pessoa que escrevia era o mesmo que imprimia, mimeografava muitas das vezes, aqui, a partir dos anos 20, já não é mais isso que acontece. O que nós vamos ter é uma gráfica que ela imprime tudo quanto é tipo de coisa e um grupo que vai se ocupar de editar, diagramar e redigir o jornal, tá? Niele perguntando se essas fases respeitam apenas a BH. Apenas a BH, nós vamos ter especificidades, tá, Niele? Por exemplo, o caso da imprensa moderna no Rio de Janeiro, ela antecede os anos 20. Né? Eu não vou saber precisar você, mas eu creio, assim, né, assim, de cabeça, que é uma coisa que eu estudei há um tempo, já tem mais um tempo, mas na virada do 19 para o 20, o Rio de Janeiro, por exemplo, que era a capital do país, já tinha alguns ensaios de imprensa moderna e grande imprensa. Né? O estado de São Paulo, que a Capelato analisa em São Paulo, né? A partir do discurso liberal no período da Primeira República, então nós estamos dizendo até que vai do período de 1889 até 1930, já é um período claramente, já é um periódico claramente de grande imprensa, comercial, voltado para o lucro, para a comercialização. Né? O Jornal do Comércio no Rio, sem dúvida, João, também é um jornal que se inicia no século XIX. A Bahia, Mona Lisa, não vou saber te dizer. Tá? A gente pode pesquisar, você pode me escrever e a gente pode trocar umas figurinhas aí. O Jorge Lima dizendo que os clichês de propaganda eram fornecidos pelos próprios anunciantes, que haviam técnicas diversas, que no interior do Ceará, onde ele pesquisou, surgiram artistas que entalhavam os clichês em madeira. Que bacana, muito legal. Isso é um tipo de trabalho que nós vamos ver um pouco mais para frente, Jorge, da imprensa ser objeto, né, e não fonte. Você tá esmiuçando o que é a imprensa. Agora, sim, muitos desses clichês eram fornecidos pelos anunciantes, mas nós vamos ver um pouco mais adiante, no caso que eu vou trazer aqui, que é a própria empresa tipográfica que vai construir alguns clichês, pelo menos aqui no caso de Belo Horizonte, para mostrar a entrada de determinados colunistas na imprensa, sabe? Ou seja, é uma iniciativa do próprio grupo empresarial. Então, esses jornais, eles tinham uma perspectiva de comercialização, nesse sentido ele precisava ser um jornal que começa, inclusive, a ensaiar uma maior aproximação com públicos maiores, né? Daí, por exemplo, nós termos mais tiragens, né?
desses jornais do que os outros, ou seja, nós temos mais números sendo publicados para venda do que os outros impressos, e aí isso, inclusive, dificultou o Joaquim Nabuco Linhares fazer coleções completas desses títulos específicos. Eu digo para vocês, por exemplo, que alguns desses títulos que eu vou mencionar vale mais a pena vocês irem na hemeroteca da Biblioteca Estadual Luiz de Bessa, aqui em Belo Horizonte, do que ir na coleção Linhares, a não ser que vocês queiram algumas questões específicas, né? Mas são jornais que, enfim, circulam mais, são mais próximos do ponto de vista discursivo da sociedade, daí inclusive o uso da imagem, de ilustração, de clichê, de fotojornalismo. O uso de manchete começa a aparecer, né? Que são as grandes mensagens de informações dos textos. Não só as manchetes aparecem também, mas aparece também uma coisa chamada lead, que é uma espécie de resuminho da matéria, que é uma forma de convidar o leitor a percorrer as páginas da imprensa. As seções do jornal também aparecem nesse momento. Então, nós temos seção política, seção cotidiano, seção lazer e cultura, seção de esportes, seção de economia, e por aí vai. E aí é nesse sentido que eu digo para vocês, aquelas matrizes que aparecem na fase de heroísmo, elas começam a ser engolidas por essa imprensa, ou seja, elas se tornam seções desses grandes veículos de comunicação que vão aparecer na cidade, né? E uma coisa que é muito importante da gente mencionar é que esses veículos de comunicação que aparecem a partir dos anos 20, de meados dos anos 20, eles vão começar a ser mais autônomos em relação a grupos político-partidários. Bom, atenção, gente, isso não significa, tá, que eles não tinham posicionamentos político-partidários, tá certo? Mas eles não são veículos patrocinados ou conduzidos por grupos homogêneos de um determinado político, de um determinado partido político, tá? Eles são mais perenes em relação às brigas ou às disputas de natureza política, porque o objetivo deles é outro. É lógico que eles têm o objetivo de formar a opinião pública. Eles podem até sustentar o discurso da neutralidade, Pamela, mas não é tanto isso, assim. A ideia é ser um veículo de comunicação mais plural, mais diverso em termos dos assuntos a serem abordados, nem tanto em relação à visão de mundo, né? Então, por exemplo, há veículos de comunicação que são claramente governistas, como, por exemplo, o Estado de Minas, que vai aparecer no final dos anos 20, tá certo? Que é o grande veículo de comunicação que nós temos ainda hoje aqui em Belo Horizonte. O Estado de Minas não é neutro, coisíssima nenhuma, aliás. O Estado de Minas é governista, sempre foi, e muito provavelmente sempre vai ser. Isso não significa que, por exemplo, na coluna de cultura, ele não possa dar espaço para alguém que critica o governo Zema. Estou usando um caso aqui contemporâneo. Ou ele não possa dar uma coluna lá na seção política para o Paulo Delgado, que é, historicamente, um militante do PT. Né? E isso o governo claramente favorável ao governo Zema. Não sei se deu um exemplo mais contemporâneo, só para ter uma ideia, né? Não sei se deu para entender. Né? O Rafael fez uma pergunta, peraí que eu perdi ela, se o Arquivo Público também tem algum acervo sobre o começo. Sim, o Arquivo Público Mineiro, o APM tem um acervo, mas esse acervo do APM é a imprensa mineira. Eu acho que a imprensa da capital, você vai encontrar pouquíssimos títulos lá, tá? Inclusive, há muitos títulos da imprensa mineira, que é fora da capital, que eu estou dizendo imprensa mineira fora da capital, que já estão digitalizados, tá, Rafael? Bom, e aí, nesse sentido, nessa segunda fase que nós vamos ter da imprensa moderna, o que vai estar mais em xeque aqui é a ideia de ser veículos de comunicação de referência. Nesse sentido, eles pretendiam ser veículos mais perenes. Tá? Isso não significa que os primeiros veículos dessa natureza tenham sido perenes. Por exemplo, o primeiro, há um dissenso, ou seja, não há uma concordância em relação ao veículo que inaugura essa fase da modernização da imprensa na capital. Alguns vão apontar um jornal chamado O Estado de Minas, que não é esse que a gente conhece como Estado de Minas, é um outro, né? Que ele tem início em 1924 e aí em 25 ele já encerra suas atividades.
Outros vão dizer que o inaugurador desse veículo de comunicação é o Correio Mineiro, que é esse aqui que eu coloquei para vocês, que ele tem início, ele começa a circular na capital em 1926, e se não me engano, ele vai só até o início dos anos 30 e depois já encerra suas atividades. Outros vão dizer que já é o Diário da Manhã, que é esse à esquerda de vocês, que começa a ser impresso, começa a circular na capital mineira em 1928 e também vai até o início dos anos 30, tá? Independente disso, todos eles vão ter essas mesmas características, ou seja, ser uma grande empresa comercial para vender o jornal, tá? E aí nós vamos entrar no... Deixa eu ver só se tem mais alguma coisa dessa segunda fase. Não, aí é uma fase que vai se estender por muitos anos, até a gente entrar naquela terceira fase que eu mencionei para vocês, que não é uma fase que está salvaguardada na coleção Linhares, que é uma terceira fase de comunicação de massas. Bom, já é um outro tipo de veículo de comunicação que tem muito mais relação com os novos tipos, os novos formatos da comunicação naquele contexto. Então, ele vai dialogar muito mais com o cinema, muito mais com a rádio e muito mais já com a televisão, que dá os seus primeiros passos, do que a sua fase anterior. E é um jornal que se torna propriamente uma comunicação de massas. Né? Eu trouxe aqui um exemplo do Diário da Tarde, vocês vão ver que é uma outra dimensão de imprensa em relação àquela imprensa lá dos anos 20. A Mona Lisa está perguntando o que significa... Não, isso aqui eu já passei, desculpa, gente, deixa eu ver aqui. A revista Alterosa pode entrar nessa fase das massas? João, ela está um pouco no meio do caminho entre os dois, tá? Porque a Alterosa, bom, ela tem início, né? Se não me engano, eu posso até recuperar aqui nas minhas anotações, eu tenho aqui uma parte da Alterosa, deixa eu recuperar aqui para a gente rapidinho. A Alterosa ela tem início no final dos anos 30, né? Nesse sentido, sendo do final dos anos 30, ela ainda tem muito daquelas primeiras iniciativas de modernização. Mas quando ela se encerra já em 64, ela já tem uma perspectiva de comunicação de massa, inclusive dialogando com a Rádio Guarani e com a própria TV Alterosa. Né? Então, sim, ela tem uma ponte aí, ela está entre os dois momentos. Rafael pergunta em quando que começa essa terceira fase. Entre os anos 60 e 70, Rafael. Assim, um momento preciso não é muito fácil de ser apontado, mas muita gente diz que é o momento em que as televisões começam a ganhar maior espaço na sociedade brasileira. Né? E aí é muito interessante que os discursos da imprensa, a partir dos anos 60, vai se aproximar de um discurso televisivo, ou seja, quase audiovisual. Né? Nós vamos ter muita charge, muitos desenhos, muito fotojornalismo, muita entrevista, né? Muita coluna de opinião, muitos espaços de debate, né? Que isso ainda não se apresenta de forma muito clara nessa imprensa que se inaugura ali em meados dos anos 20, a início dos anos 30. Tá? Isso vai começar a ser muito claro, especialmente ali a partir dos anos 50, anos 60, principalmente 60 para 70. Tá certo? E aí aonde vocês vão encontrar esses veículos, pelo menos aqui em Belo Horizonte, serão na hemeroteca da Biblioteca Luiz de Bessa. Tá bom? Então, esse foi um pouco o percurso que eu queria fazer com... e aí, só para dizer um pouquinho voltando aqui, essas duas fases aqui, né? Aquelas matrizes que eu apresentei anteriormente, né? A política, a literatura e o associativismo ou a imprensa especializada, como eu disse para vocês, essas matrizes serão engolidas por esses novos veículos de comunicação a partir de sessões e tal, embora alguns títulos ainda vão surgir nesse meio tempo, mas é importante a gente dizer o que vai aparecer nesse período. Por exemplo, do ponto de vista político, né, nós vamos ter algumas sessões claramente políticas, por exemplo, a capa desses jornais
são fundamentalmente políticos, são voltados a assuntos políticos, né? Isso, por exemplo, muda já na terceira fase. Observem que aqui tem cultura, lazer, notícias do cotidiano, enfim. Mas, por exemplo, se vocês pegarem a segunda fase, essencialmente o que está na capa da grande imprensa ou desses veículos de comunicação empresarial é política, ou seja, nós estamos colocando aqui um pouco uma hierarquia de assuntos, né? A capa e as primeiras páginas desses veículos de comunicação dão destaque para o que é notícia na política institucional, ou seja, o que os partidos fazem, o que os governantes fazem, né? As políticas que são implementadas, as convenções partidárias, tá certo? O próprio período eleitoral vai aparecer nesse primeiro momento. Política externa, internacional, também aparece nessas primeiras páginas. E depois nós vamos ter uma série de outros assuntos sendo mencionados, mesclando entre especializados e literatura. E aí é muito interessante que, bom, os literatos, os escritores e as escritoras, que antes tinham lá os seus veículos de comunicação próprios, muito embora ainda tenham alguns desses títulos de comunicação própria, a partir dessa segunda fase, da fase moderna, esses escritores, essas escritoras, se tornarão o que a gente conhece como cronistas, né? Um exemplo nesse sentido é o Ciro dos Anjos, talvez quem é aqui de Belo Horizonte, né? Ou de Minas Gerais, conheça o Ciro dos Anjos, mas é um escritor extremamente renomado, que escreveu, por exemplo, um dos grandes clássicos da literatura mineira, digamos assim, que é o Amanuense Belmiro, nas páginas de um veículo da grande imprensa nos anos 30, que é um jornal chamado A Tribuna, né, que começou a circular na cidade em 1933, e o Ciro dos Anjos publicava o Amanuense Belmiro diariamente numa coluna, ou seja, cada trechinho do livro Amanuense Belmiro, que é uma delícia, até indico a leitura aí, nós que estamos quarentenados, né, uma dica de leitura, especialmente para quem é de BH, quem conhece a região do Prado ali, ele vai publicando esse livro uma espécie de folhetim na sua coluna no jornal A Tribuna. Então, a literatura sai ou perde o destaque como títulos autônomos e passa a fazer parte dessa grande imprensa. O mesmo vale para os periódicos especializados, né? O livro chama-se O Amanuense Belmiro, Amanuense de um escritor, tá? Vou colocar aqui para vocês no chat, o Amanuense Belmiro. Imagino que vocês devam encontrar aí na internet, é um clássico, vocês devem encontrar. Então, os cronistas vão se consolidar na imprensa, especialmente nesse momento. E aí nós só vamos ter uma distinção entre escritor ou escritora, né, o literato, a literata, e o jornalista só lá nos anos 50. Ou seja, já naquele último período lá. Ou seja, não faz muita diferença se você é um escritor ou se você é um jornalista. A ideia é que você está ali dentro do jornal. O mesmo a gente pode dizer para sessões especializadas. Por exemplo, acho que o maior exemplo, sem dúvida alguma, é a imprensa esportiva, né? Ela vai ganhar uma seção específica dentro dos veículos de grande imprensa, inclusive se torna um dos carros-chefe dessa grande imprensa, né? E aí é um pouco isso, né, gente? Se a ideia é vender, é importante diversificar os temas abordados, né? É importante dizer sobre o que as pessoas vivem e discutem no dia a dia. E aí, nesse sentido, a grande imprensa vai ser, digamos, o campo aonde esses assuntos se desenrolarão, tá? Mona Lisa pergunta a partir de que período ocorre a isenção das crônicas dos jornais. Não é bem isenção, tá, Mona Lisa? É a publicação mesmo dessas crônicas, ou seja, elas ganham um espaço ali para serem veiculadas. A partir desses anos 20, na virada dos 20 para os 30, nós já vamos ter colunistas fixos em alguns veículos desses de grande imprensa, publicando suas crônicas ou seus contos de forma regular, alguns deles em caráter de folhetim, tá certo? Bom, sobre a imprensa como fonte, era um pouco isso que eu queria trazer para vocês e deixar uma última dica de referência. Infelizmente, é um livro que eu não encontrei
internet, inclusive, se alguém encontrar, compartilhe comigo, por favor, que é um livrinho organizado pela professora Maria Séries de Castro, que é a mesma que escreve o estudo crítico e a nota biográfica do itinerário da imprensa de Belo Horizonte. O livro chama-se Folhas do Tempo, Imprensa e Cotidiano em Belo Horizonte, indo de 1895 a 1926. É um livro que percorre, então, a fase do heroísmo, tá? Da imprensa belo-horizontina, abordando diversos aspectos, dentre eles a literatura, o fotojornalismo que dava os seus primeiros passos, e a imprensa esportiva também aparece, tá? É um livro bem bacana, ela juntou alguns alunos do Departamento de Comunicação Social e escreveu esse livrinho, se não me engano, 97 ou 98. Sem problema, Mona Lisa, tá valendo. E aí agora, já dando o segundo passo aqui do nosso encontro de hoje, né, para encerrar o nosso mini curso, vamos pensar então a imprensa como objeto, tá certo? Alguém tem alguma dúvida a respeito da primeira parte? A Letícia perguntou aqui, o importante é vender. Podemos estabelecer uma ligação entre essa diversificação da imprensa com o processo de crescimento avantajado? Sem dúvida alguma, Letícia. A imprensa moderna só encontra campo de circulação, de desenvolvimento em função do crescimento da cidade. Não por coincidência, os anos 40 nós vamos ter um boom nessa imprensa. Eu vou dizer isso para vocês agora, com um caso que eu vou trabalhar aqui da imprensa como objeto. Eu vou trabalhar, evidentemente, o caso do esporte, eu peço até desculpas, a Mona Lisa tinha até pedido o caso operário, eu não achei nos meus arquivos, tá, Mona Lisa, a imprensa operária, mas eu vou trabalhar o que eu tenho estudado recentemente, que é a imprensa esportiva. Letícia, é isso aqui que você precisa? Folhas do Tempo, né? Tem como repetir o nome do livro dessa historicidade da imprensa belo-horizontina? Ela é uma mulher, é uma professora, é a mesma que organiza o livro sobre a coleção, né? E aí eu estava dizendo dos anos 40, nós vamos ter um boom da imprensa belo-horizontina nos anos 40, justamente porque os anos 40 é o período de incipiente metropolização da capital mineira. Vale a pena lembrar, por exemplo, que, se não me engano, em 1943, nós temos a inauguração da cidade industrial Juventino Dias, que é o que hoje a gente considera como distrito industrial de Contagem, um dos distritos industriais de Contagem, da cidade de Contagem, aqui em Belo Horizonte. Então, nós temos grandes incentivos para a cidade começar a conurbar e se metropolizar nos anos 40. Isso, evidentemente, vai impactar também na própria prática jornalística da cidade. Então, sem dúvida alguma, Letícia, essa imprensa moderna só vai conseguir se consolidar em função do próprio desenvolvimento da cidade. E aí, pensando então agora nossa última abordagem aqui do mini curso, que é a imprensa como um objeto, né, de estudo. E aí, como eu tinha mencionado para vocês, aqui o nosso olhar vai mudar, né? Nós não vamos olhar mais a coleção ou alguns títulos da coleção para contar alguma história, né? Aqui nós vamos olhar um ou mais títulos da coleção para entender o que são esses títulos. Quem são os proprietários desses títulos, né? Quem são as pessoas que escreviam para esses títulos? Qual é o público que eles pretendiam atingir? Quais eram os objetivos daqueles discursos? Os métodos que eram usados para se atingir esse público, né? Ou seja, o que nós faremos aqui é destrinchar um ou mais títulos de acordo com o nosso interesse, tá? Então, o nosso olhar, a nossa referência, né? A forma, o ponto de vista em relação à imprensa vai ser distinto aqui nessa segunda abordagem. Nós vamos fazer, por exemplo, que deixa eu recuperar aqui o nome, que tinha mencionado aqui um tempo atrás, eu acho que é o Jorge, né? Falou sobre o caso do estudo dele a respeito do Ceará. É um momento em que nós vamos tentar entender, inclusive, o que é o porquê que determinada arte existe num jornal, por que determinada foto aparece ali, por que determinada notícia está diagramada de determinada maneira, tá? É uma forma de dissecar determinados veículos de imprensa, tá certo? E para fazer isso, eu super indico aquele textinho da Maria Helena Capelato, que eu mencionei para vocês, e o texto do Jean Noel Giannini, né?
E para fazer isso, usando esses dois textos, nós vamos tentar pensar um ou mais títulos, analisando-os tanto do ponto de vista interno quanto do ponto de vista externo. Tá? Vou explicar aqui o que eu estou chamando de análise interna e o que eu estou chamando de análise externa para vocês. Tá? Análise interna, o que é a análise interna? Tá? Como o próprio nome diz, é o que o jornal traz em termos de conteúdo. Tá? Em linhas gerais, esse conteúdo são os textos escritos ou iconográficos, fotográficos, né? E que aparecem de duas formas nessa imprensa, nesses veículos de imprensa. Ou eles vão aparecer como textos opinativos, ou eles vão aparecer como textos de informação. Tá certo? Do ponto de vista de texto de opinião, aonde que nós vamos encontrar essa opinião? Bom, nós temos dois lugares privilegiados para encontrar a opinião do jornal, ou das pessoas que escrevem o jornal, ou das pessoas que dirigem o jornal. E isso vale, gente, principalmente para a grande imprensa, porque os outros veículos, eles quase são autoevidentes, ou seja, um veículo do sindicato da Liga Operária, por exemplo, ele é claramente um veículo que diz sobre aquele lugar. A opinião dele é sobre a classe trabalhadora, a classe operária belo-horizontina. Ou, por exemplo, um veículo de comunicação da colônia italiana. Bom, ele vai dizer sobre a Associação Beneficente de Multissocorro italiana, enfim. Né? São coisas autoevidentes. Então, na grande imprensa, aonde nós vamos encontrar o texto opinativo? Né? Aí nós temos dois espaços privilegiados. O primeiro deles é o editorial. Né? O que é o editorial? É normalmente quando o jornal fala com o público leitor. Né? É o momento em que o redator-chefe ou a equipe de redação do jornal se dirige diretamente a quem os lê. Né? Normalmente esse texto fica na segunda capa, ou na página 2 do jornal, virando a capa, numa coluna, e normalmente também recebe o nome de editorial. Em alguns veículos de comunicação, quando é o primeiro número desse veículo de comunicação, também há algum nome sugestivamente indicando o objetivo do veículo de comunicação, do tipo, a que viemos, a nossa proposta, do que iremos falar, enfim. Mas é ali que está a opinião majoritária de quem conduz o veículo de comunicação. Tá? Isso está dentro da análise interna. Então, esse é um dos espaços de encontrar os textos opinativos da imprensa. A outra forma de se encontrar um texto opinativo dentro do veículo de comunicação é a partir das colunas. As colunas são claramente assinadas e dizem o que aquela pessoa que assina propriamente pensa sobre o assunto que ele aborda. Né? Então, nós temos lá o colunista de crítico de cinema. Bom, aquilo ali é a visão expressa daquele crítico de cinema. Aquilo expressa a leitura do editorial, do corpo de redação? Não necessariamente. Tá? Pode expressar, mas aquela é uma opinião daquele agente, daquela pessoa que assina aquela coluna. Mas, necessariamente, aquela coluna é sempre um texto opinativo. Né? Os colunistas esportivos, por exemplo, até se convencionou ter colunistas, a partir dos anos 60, já na terceira fase, colunistas que representavam os próprios clubes de futebol. Né? Bom, no Diário da Tarde isso foi muito comum, então nós tínhamos lá o Paulo Papini escrevia A Toca do Coelho, era um texto exclusivamente dedicado ao América. Nós tínhamos lá o J.A. Ferrari, que escrevia O Bafo da Raposa, era um texto só sobre o Cruzeiro. E nós tínhamos lá O Canto do Galo, escrito pelo X Antunes, que era um texto só sobre o Atlético. Ou seja, são textos opinativos, claramente veiculando a opinião de quem o escreve. Então, são dois textos que claramente a gente identifica qual que é a opinião de quem escreve. No entanto, apesar desses dois textos serem espaços privilegiados de opinião, isso não significa que a própria redação do jornal não deixe nas entrelinhas antever a opinião, a visão de mundo de quem escreve determinada matéria. Né? Por exemplo, é possível fazer uma cobertura de uma notícia, de um
de um assalto à mão armada, dizendo sobre o ponto de vista do proprietário que foi assaltado ou do assaltante que, enfim, teve as suas motivações. É evidente que eu não estou aqui vitimizando, justificando nada disso, não. Mas são pontos de vista que podem estar ali presentes naquele texto que, em tese, é só informativo, né? Então, nós temos os textos claramente opinativos, mas nós temos os textos informativos que eles, embora pela perspectiva da comunicação social, primem pela imparcialidade, eles não são totalmente imparciais. Eles têm ali na sua entrelinha, a sua abordagem, o seu ponto de vista, né? Ou seja, na forma de olhar o episódio que é narrado, também a sua opinião, tá certo? Quero que a Letícia fez perguntas aqui. É sobre o drive, é isso aí, que obrigado, Leide, me ajudou. A análise dos veículos hegemônicos deve considerar algo como forma, né? Ele tem uma identidade, são pais. Sim, sim. Isso vai ser o que nós vamos pensar na análise externa, tá, Letícia? Aí, então, vamos dar o passo no sentido da análise externa. Então, desculpa, gente, na análise interna, nós vamos analisar o conteúdo, ou seja, quem escreve ou quem retrata, quem ilustra, por que escreve, qual é a intenção, quais são os discursos que estão ali expressos. Essa é uma leitura que subjaz, ou seja, a gente não vai sair do que o jornal nos apresenta, tá certo? Então, por exemplo, eu quero entender como que, vou pegar o caso aqui da Maria Helena Capelato, como que o Estado de São Paulo foi um porta-voz do discurso liberal brasileiro na Primeira República. Eu vou olhar os textos opinativos, editorial, coluna e, porventura, os textos que tratam da política daquele contexto para ver nas entrelinhas como que a abordagem da notícia dava a entender que o jornal era favorável a uma corrente X e não a corrente Y. Ou voltando aqui, por exemplo, ao caso do jornal que eu citei para vocês, intitulado A Capital, que era um jornal perremista, vinculado ao Partido Republicano Mineiro. Vamos lá ler o editorial, vamos ler as colunas, vamos ler as notícias que a Capital publicava ali no finalzinho do século XIX e tentar entender qual era o papel que ele desempenhava, enfim, né? Essa é a análise interna. Agora, nós temos uma outra necessidade de análise que diz respeito à análise externa, que aí a Letícia Azevedo já antecipou aqui para a gente, que é tudo aquilo que o jornal precisa ser desvendado, mas que ele não nos informa. Tá? Ou seja, desculpem, não, fiz confusão. Letícia, vamos continuar na análise interna. Então, a análise interna é o texto, o conteúdo e a forma. A Letícia tem toda a razão. E a forma? O que é a forma? Primeiro, a diagramação. Por que a notícia da visita do presidente Antônio Carlos de Minas Gerais veio acima da visita do Francisco Salles à cidade de Queluz, por exemplo? Bom, existe um motivo para aquela diagramação ter sido construída daquela forma. Vamos inquirir a respeito dela. Ou vamos tentar entender por que o Raul Soares teve a sua foto estampada na capa e não no miolo do jornal, tá certo? Isso tudo nos diz sobre o que o jornal pensa, né? Agora, por outro lado, a diagramação, as imagens e, além disso, os próprios anúncios são também ferramentas de financiamento daquele veículo de comunicação, né? Como também formas de conquista do público leitor, tá certo? A estética do jornal, que passa pela diagramação, passa pelas imagens, né? Também tem esse objetivo de conquistar o mercado consumidor. Então a gente precisa também pensar nesse sentido. Sim, é exatamente isso que a Letícia colocou aqui no chat, né? A diagramação, ela é propriamente a hierarquização dos assuntos, dos interesses que o jornal apresenta e é uma análise interna do veículo de comunicação como objeto. Agora sim, gente, desculpem a confusão, vamos à análise externa. O que é essa análise externa? Aí sim, tudo que o jornal, toda a informação do jornal que não está nele, tudo que a gente precisa saber do jornal que não está nele, a começar pelo contexto em que ele foi colocado em circulação, né? O que estava acontecendo, se era um jornal político, qual que era a correlação política que existia naquele contexto, em que pé que estava a imprensa, como é que se dava o público leitor naquele contexto, quantos eram os alfabetizados, os analfabetos, enfim, quem comprava. E é uma coisa muito interessante, eu não me lembro aqui no chat quem escreveu sobre os analfabetos, né?
muito embora nós tivéssemos uma massa muito grande de analfabetos nessa primeira metade do século XX, que é o período em que a coleção Linhares se apresenta, a gente não pode descartar a existência, durante muitos e muitos anos, de uma coisa chamada leitura pública. Tá? Então havia, como ainda há, né, só que de outra maneira, a gente pode dizer que a TV faz um pouco isso hoje, alguns arautos, algumas pessoas que compravam o jornal, reuniam as pessoas e liam o que o jornal apresentava. Né? Então, assim, é importante a gente até entender se isso existia para os jornais que a gente está pesquisando, se é uma análise externa. Né? Quando que ele começou a circular, quando que ele parou de circular, por que houve interrupção, por que números específicos são ou não conhecidos, né? Qual que era a biografia das pessoas que escrevem naquele jornal, que está lá normalmente numa coluninha perto do editorial chamado Expediente, ou intitulado Redação. Quem são essas pessoas? Quem são os proprietários do jornal? Né? Qual era a dimensão que esse jornal tinha? Né? Ou seja, a tiragem dele era qual? A ponto da gente tentar um pouco comparar com o número de pessoas que viviam na cidade naquele contexto. Né? Quais eram os compromissos políticos a partir dessas trajetórias biográficas dessas pessoas? Então, isso tudo é uma análise externa para a gente entender também como que aquele veículo de comunicação funcionava na sociedade, sobretudo do ponto de vista da formação da opinião pública. Né? Então, é isso que a gente chama desses dois tipos de análise quando a gente usa algum título, algum veículo de comunicação como objeto de estudo. Então, só passando rapidamente, análise interna, conteúdo e forma, e a análise externa, que eu não coloquei aqui para vocês, são essas informações adicionais. E aí eu queria pegar para vocês, só para ilustrar, e aí eu já encerro, deixo para dúvidas e comentários, né? Vou trabalhar com um caso que eu não costumo fazer isso não, gente, dar texto meu para ler, mas enfim, por falta de uma outra possibilidade de acesso, inclusive às referências, eu acabei optando por trabalhar um pequeno artigozinho que eu publiquei nos anais do quinto EFIS, do Encontro de Pesquisa e História, do FMG, intitulado As Condições de Produção dos Periódicos dos Clubes de Futebol de Belo Horizonte. Peraí que a Gláucia está querendo falar, não é isso, Gláucia? Pode falar. Gláucia? Não? Então vou seguir aqui, tá? Que a mãozinha estava levantada, então eu vou tocar o barco. Tá, desculpa, não tem problema não. A Micaela que fez uma pergunta aqui para o século XIX, o livro do Marco Morel, As Transformações fazem o trabalho um pouco aqui, meu cortou. Apareceu. Trabalha um pouco sobre o público leitor, apesar do grande número de analfabetos, que havia leitura pública de jornais, o boca a boca, exatamente. Então é isso, né? É como que em algum... Oi, professora? Tem um som no fundo, parece um pássaro, uma gangorra, um barulho assim. Talvez alguém tenha deixado o microfone ligado. Não, professor, eu acho que a Bianca, minha caçula, tá balançando na rede ali. Então tá explicado. Peço desculpas, gente. Não, mas tá atrapalhando, assim, para ouvir? Não tá atrapalhando, não. Ela vai atrapalhar mais se ela sair da rede. Deixa ela quietinha. É isso que eu pensei. Eu comecei a escutar o nheque-nheque, eu deixei. Né? Deixa ela. O pessoal tá falando que tem passe livre. A Mari falou que ela tem passe livre. Obrigado, Mari. Tá, então, tá bom, Letícia, se você não se importa, o texto é meu mesmo. Vamos lá. Então, esse texto está disponível, tá, gente? Vocês podem baixar, mas eu também mandei lá naquele e-mail para vocês. É um texto em que eu tento entender, foi uma coisa muito curiosa nas pesquisas que eu fiz para o doutorado, no início da pesquisa do doutorado, que curiosamente eu acabei não usando na tese, né, que já foi defendida, que foi uma constatação muito curiosa. O seguinte, olha, eu percebi que na coleção Linhares, num período muito curto de tempo, haviam 5 títulos voltados aos clubes de futebol da cidade de Belo Horizonte. Como eu estava estudando memória escrita do futebol de Belo Horizonte, eu, evidentemente, me debrucei sobre esses veículos de comunicação e fiz uma análise deles enquanto objeto de pesquisa, enquanto objeto de estudo.
São 5, então, esses veículos. O primeiro deles é um jornalzinho chamado A Raposa, tá? Teve só 3 números. Depois nós tivemos um veículo chamado, uma outra, já não é um jornal, é uma revista chamada Vida Esportiva, sob os auspícios do Clube Atlético Mineiro, que logo depois ele mudou de nome, ele não se tornou mais um veículo patrocinado pelo Atlético, mas um veículo esportivo de uma maneira geral. Depois aparece um veículo de comunicação intitulado Olímpica, o Cruzeiro em Foco, que teve várias interrupções. No meio do caminho, uma revista chamada América, que eu também publiquei um outro artigo na revista Folia, da UFMG, só sobre essa revista, para quem quiser, tiver interesse, depois eu posso disponibilizar. E, por fim, uma revista de número único, intitulada O Campeão, o Atlético em Revista. E aí, olha só, a primeira coisa que eu fiz, né, a questão era o seguinte, olhando lá o catálogo da coleção Linhares, eu percebi que nesses quase 60 anos de coleção do Joaquim Nabuco Linhares, cerca de 38, quase 40 títulos eram esportivos. Tá? Número pequeno, mas expressivo, pensando num aspecto muito específico também da realidade social. Desses 38 títulos, esses 38 títulos davam 300 números de jornal. Ou seja, os jornais não eram muito extensos, observem, né? São quase 4 dezenas de jornais ou revistas, ou boletins ou panfletos esportivos, e, ao todo, essas publicações davam cerca de 300 números. Isso dá mais ou menos 10 números, em média, para cada um dos títulos publicados. Mas observem que coisa curiosa. Desse volume de publicações, só nos anos 40, os anos 40 congregava 80% dos números de veículos esportivos publicados e 60% dos títulos publicados. E aí eu pensei, poxa, alguma coisa tem aqui nesse balaio, e eu estava muito curioso para tentar entender, e eu me debrucei, dentre os títulos publicados nesse período, nessas 5 publicações. Né? E aí a primeira coisa que eu fiz foi observar a periodicidade. Quando que esses veículos de comunicação circularam? Vocês observam que eles estão muito concentrados. Né? A revista América, de verde, é a que mais números teve, porque a Vida Esportiva teve mais número, mas depois ela deixa de ser do Atlético. A revista Olímpica tem um título publicado aqui em novembro de 46, depois só lá em 49 é que ela volta a ser editada. A Raposa teve 3 númerozinhos só entre junho e julho. E estava tudo muito mais ou menos concentrado ali entre 47 até o finalzinho de 49. Né? E eu falei, poxa, alguma coisa eu preciso tentar descobrir do porquê que esses títulos estavam concentrados nesse período. E aí eu comecei a investigar, primeiro, as condições materiais e humanas de produção, ou seja, eu precisava entender quem que escrevia nesses veículos de comunicação. Né? Esse era o primeiro aspecto, ou seja, quem eram os redatores-chefe, quem eram os principais colunistas, quem eram os principais anunciantes, e, ao mesmo tempo, eu precisava também entender, desculpe, gente, as características materiais, ou seja, qual era a gráfica que produzia, quem era o proprietário, qual era a diagramação, as artes, as fotos publicadas, enfim, para tentar entender quem eram esses veículos de comunicação. E aí eu cheguei a 2 constatações muito interessantes a partir dessa análise que eu vou apresentar para vocês. Né? A primeira delas é que esses veículos de comunicação, eles não existiriam se não fosse a consolidação da grande imprensa belo-horizontina nos anos 40. Todos esses veículos de comunicação, eles tinham uma vinculação direta da grande imprensa, ou seja, era uma espécie de braço, suplemento esportivo desses veículos de comunicação. Exemplo nesse sentido, a Raposa. Tá? Aqui o jornal A Raposa, que só teve 3 números, como eu disse para vocês, olha aqui o editorial dele saindo logo na capa, escrito o meu nome, ou seja, ele está explicando por que ele chama Raposa, o que ele tinha como objetivo publicar. E aí,
qual que é a conclusão que eu chego da Raposa? Analisando tanto o expediente, quem escrevia, quanto as características estéticas, né? Diagramação, forma, iconografia, ilustração. Eu chego à conclusão de que a Raposa é um braço de um jornal chamado Folha de Minas, que foi um jornal importantíssimo na capital mineira nos anos 40, inclusive para desenvolvimento das artes modernistas na cidade. Né? Boa parte dos expositores do Salão Bar Brasil depois vão exercitar nas páginas da Folha de Minas. E como é que eu chego a essa conclusão? Em primeiro lugar, pela própria mascote do Cruzeiro. As mascotes dos times de futebol de Belo Horizonte são desenhadas por um artista plástico, inclusive modernista, chamado Fernando Piero Setti, de pseudônimo Mangabeira, que era um ilustrador da seção infantil da Folha de Minas e de algumas outras seções pontuais da Folha de Minas. Ele cria todas as mascotes que a gente conhece hoje do futebol de Minas. Dentre elas, a Raposa. Tá? Agora, não é só isso. Né? Analisando o expediente do jornal, eu fui perceber que o redator-chefe do jornal era também colunista da seção de polícia, da seção policial da Folha de Minas. Ou seja, esses dois jornais estavam imbricados, de modo que, para ler a Raposa, eu precisava entender o que estava acontecendo na Folha de Minas. Eu não vou destrinchar isso aqui, mas só para vocês entenderem como que eu chego a essa conclusão. Analisando o expediente, já é a análise externa, o João está perguntando. Depende, João. Se você fica preso a olhar o expediente e entender aonde aquelas pessoas escrevem ou atuam dentro do jornal, é uma análise interna. Mas se você depois procura saber a biografia dessas pessoas, com quem elas agiam, né? Quais eram os círculos que elas frequentavam, quais eram um pouco os compromissos que elas tinham, né? Isso você sai do jornal e aí você faz uma análise externa. Como que eu descobri que a Raposa é do Folha de Minas? Pelo ilustrador. O ilustrador da Folha de Minas, que inventa as mascotes, Letícia, é um cara chamado Mangabeira. Então ele inventa o galo para o Atlético, a raposa para o Cruzeiro, o coelho para o América, a tartaruga para o Siderúrgico, o leão para o Vila Nova, e por aí vai. O formiga para o Metaluzina, se não me engano. Enfim, ele faz todas as, hoje, mascotes que a gente conhece, e para usar essa mascote naquele contexto, só mesmo um veículo de comunicação vinculado à Folha de Minas, tá? Então é sempre bom investigar o contexto dos autores, sem dúvida. É sempre bom fazer essa análise externa. Primeiro a análise interna, você vê quem que está escrevendo, você vê quem que está publicando e o que está publicando. Por exemplo, eu podia ter passado batido pelo nome, a Raposa. Beleza, Raposa. Mas quando eu vi a mascote, eu falei, não, essa mascote é a mascote do Mangabeira. Eu falei, bom, nesse momento o Mangabeira é o ilustrador da Folha de Minas. Pouco depois ele vai para o Estado de Minas, mas nesse momento ele é da Folha de Minas. Então foi fundamental. Além disso, foi fundamental eu saber quem era o redator-chefe. Agora me fugiu o nome desse redator-chefe. Nossa, me fugiu mesmo. Mas nesse artigo que eu publico tem o nome dele. E ele era um repórter policial da Folha de Minas. Inclusive que vence um dos grandes prêmios da imprensa brasileira, né? Que é o Repórter Esso. Ele vence, enfim. Ele escrevia na Folha de Minas, então ele circulava entre esses dois ambientes. Agora, olha o que é mais curioso que eu descobri. A Raposa é um caso isolado. Todos os outros veículos, vou voltar aqui para vocês, a Raposa é o único que é um jornal. Tá? Todos os demais são revistas. E aí eu cheguei a uma conclusão de que, à exceção da Vida Esportiva, que deixa de ser um periódico clubista, os outros três são frutos ou, em alguma medida, vão articular um mesmo grupo e um mesmo empreendimento jornalístico. Observem, todos eles vão sair desse veículo de imprensa chamado O Diário Esportivo. Quando eu disse para vocês que esses veículos de comunicação dos clubes não existiriam se não fosse a grande imprensa, eu observo isso nesse momento com o Diário Esportivo, porque o Diário Esportivo é um suplemento do jornal que eu já apresentei, aliás, que eu esqueci de mencionar aqui para vocês, eu já apresentei, não, que eu esqueci de mencionar aqui para vocês, chamado O Diário, que vai ser mais conhecido, popularmente conhecido em Belo Horizonte como O Diário Católico,
tá? Porque ele era um empreendimento comercial da arquidiocese. Inclusive, a coleção completa desse jornal, que é pouquíssimo explorado, tá, gente? Volto a dizer, quem tiver interesse em pesquisar anos 30 até os anos 60, vai no Diário, é um jornal muito pouco pesquisado. A coleção integral dele está na hemeroteca da Biblioteca Padre Antoniazzi da PUC, tá? É uma pena que nós só temos um microfilme para consulta, o microfilme é muito cansativo, a máquina de microfilme é muito cansativa, mas é um jornal, tá? A Arquidiocese tinha um veículo chamado O Horizonte, que vai até o final dos anos 20, e aí no final dos anos 20 o Horizonte acaba, que é um jornal essencialmente religioso, e inaugura-se um novo jornal chamado O Diário, que é popularmente conhecido como O Diário Católico, que vai ser um jornal de grande imprensa, com todas as seções possíveis, dentre elas uma seção esportiva, que vai ter tanta importância na cidade nos anos 30, que vai gerar um suplemento chamado O Diário Esportivo, que circulou na capital mineira entre 45 e 46, é um período muito curto, mas que representa 60% dos números de veículos da imprensa esportiva dos anos 40, só para vocês terem uma ideia, tá? Inclusive criando mascotes alternativas, que é um trabalho que eu ainda pretendo explorar, que não são os tradicionais galo, raposa, coelho, por aí vai. Eram mascotes alternativas, que foi criado pelo grande ilustrador Aroeira, muito esquecido pelos estudos da imprensa. Então, como que eu cheguei à conclusão de que o Diário Esportivo era o grande pai dessas revistas? Quando eu cheguei à conclusão de que as pessoas que escreviam nessas revistas também escreviam no Diário Esportivo e na seção esportiva do Diário Católico. Dentre elas, uma pessoa chamada Januário Carneiro. Então, observem aqui o clichê do Januário Carneiro, né? Essa marcazinha do Januário Carneiro. Marta, eu já vou te responder, tá? Só para eu não perder o fio da meada. É um clichêzinho que toda reportagem do Januário Carneiro saía um clichêzinho com o rostinho dele, a peninha, escrito reportagem de Januário Carneiro. Vocês observem que ele está aqui na Revista América, está na Revista O Campeão, mas também escrevia no Diário Esportivo, né? Só para quem, às vezes, tem mais interesse em estudar a imprensa esportiva, esse Januário Carneiro é o mesmo Januário Carneiro que vai comprar a Rádio Itatiaia no início dos anos 50, tá? Aliás, um trabalho aí para os historiadores e historiadoras a ser feito. Se quiserem me ajuda, eu estou super à disposição. Aliás, se alguém não fizer, um dia eu vou fazer, que é estudar a origem da Rádio Itatiaia. Esse Januário Carneiro começa a se inteirar da comunicação social nesses veículos de imprensa. Então, dirigindo a Revista América, escrevendo no Diário, nas páginas esportivas, escrevendo no Diário Esportivo e conduzindo a Revista O Campeão e a Revista Olímpica do Cruzeiro. Tá? Outras evidências de que essas revistas eram parte de um mesmo empreendimento comercial. Olha a diagramação dessas duas capas. Como eu disse para vocês ontem, a Olímpica, a Revista Olímpica, é uma das únicas que não está digitalizada. Então, quando eu fui lá, eu tive acesso à versão física e tirei uma foto. Essa Revista América, que é publicada um pouquinho antes, inclusive, na Revista Olímpica, ambas dirigidas, diretor, redator, chefe era o Januário Carneiro, essa Revista América também era colorida. Então, assim, né, ela era verde e nessa capa verde, vermelha e branca, né? E aí a mesma diagramação, exatamente a mesma diagramação. A gente poderia aqui usar outros exemplos que nos evidenciaria. Agora, se as pessoas ainda não estavam convencidas, isso fica ainda mais evidente que eram todos frutos de um mesmo empreendimento quando você observa os anúncios. Além dos anunciantes serem os mesmos, elas se autorreferenciavam. Ou seja, a Revista América tinha propaganda da Revista Olímpica e da Revista O Campeão. E a Revista O Campeão tinha propaganda da Revista América e da Revista Olímpica. Além de outros veículos de comunicação, inclusive rádio, né, a Rádio Continental, que era comandada pelo Januário Carneiro nesse momento, também eram anunciados nessas páginas. Tá? E aí, nesse sentido, a gente não pode analisar uma revista dessa de forma isolada. Tá certo? Essas revistas fazem parte de um mesmo grupo. Né? E como é que eu chego a essa conclusão?
analisando interna e externamente essas publicações, né? E aí, no passo seguinte que eu dei, que aí eu não trouxe aqui para vocês, mas só para antecipar a análise, qual que é a conclusão que eu chego? Que todos esses empreendimentos, à exceção da Raposa, mas a Raposa, ao seu modo, também fez isso, foram uma aliança entre grupos vinculados à grande imprensa, jornalistas esportivos em vias de profissionalização da grande imprensa, com dirigentes esportivos. E aí nós vamos ver que nessas páginas desses veículos de comunicação, as disputas políticas internas dos cartolas, né, que a gente convencionou chamar de cartolas, os dirigentes esportivos, elas vão estar ilustradas a partir de uma crônica esportiva muito própria da grande imprensa. Então, quem quer estudar a política institucional dos clubes, ou a prática do torcer, ou o profissionalismo no futebol, tem nesses veículos de comunicação um objeto de estudo muito interessante, ou as pessoas que querem entender a própria discursividade do futebol na cidade nos anos 40, podem adotar esses veículos de comunicação como objeto de pesquisa. Tá, pessoal? Bom, tem algumas perguntas, né? A Letícia falou era um pouco isso que eu queria trazer aqui hoje, a Letícia chamou a atenção da diagramação, né, como bem cuidada, o Januário Carneiro também, o Rafael disse que na UFOP tem uma pessoa na comunicação estudando Januário Carneiro, ótimo, né? Bom, gente, é isso, né? Vou interrompendo aqui a apresentação, e estou aberto aí para qualquer tipo de pergunta, comentário. Nós temos aí uns 15 minutinhos. Hoje eu não fui tão britânico, né? Igual a professora Jacira comentou ontem. Então nós temos um tempinho aí para conversar. A Daniele fez uma pergunta, estuda patrimônio, se poderia utilizar esse tipo de fonte jornalística como documento monumento. Sem dúvida, Daniele. A única coisa que você tem que pensar quais desses veículos de comunicação pode ser interpretado como um monumento, né? Porque eu acho que não é qualquer um desses veículos que tem uma perspectiva monumentalizada. Por exemplo, essas revistas, por exemplo, dos clubes que eu apresentei para vocês, elas são muito pouco conhecidas. Então, assim, da gente dizer que elas são monumentos, talvez seja um exagero. Mas, por exemplo, se a gente pega algumas revistas culturais da coleção Linhares, vou usar aqui o exemplo que o João mencionou, da revista Alterosa, ou a revista Belo Horizonte, dos anos 30 até os anos 40, ou a revista Cultura, ou a revista Cacique, né? Em alguma medida, a gente pode tentar argumentar que sim, e aí uma alternativa que eu indico do ponto de vista teórico-metodológico é você tentar fazer essa justificativa a partir do texto do Legoff, né? Aquele clássico texto do Legoff, Documento Monumento, né? Não sei se eu te respondi. De nada. Bom, estou vendo que tem algumas pessoas saindo. Vou continuar aqui até às 16, mas só antes das pessoas saírem, dizer que a professora Jacira disponibilizou novamente a lista, né, para certificação. Alguns casos particulares aí, a Marta, inclusive, tinha feito uma pergunta a respeito da certificação pela falta. Em alguns dias a gente pode trabalhar em casos específicos. Eu pediria para a Marta nos escrever, tá, Marta, para o e-mail, e aí a gente pode conversar. E aí, respondendo já a sua pergunta também, se eu trabalhei com fonte oral. Trabalhei num outro momento, numa outra pesquisa no mestrado. Não no doutorado, não, tá? Mas é possível, porque, por exemplo, né, uma coisa, até agradecer aí o elogio da Mari, né, a Mariana Brescia, uma coisa que eu fiquei pilhando a Mariana, uma coisa que é super legal, por exemplo, assim, da gente fazer, é entrevistar, por exemplo, essas pessoas que passaram pela imprensa, né? Eu acho que a turma que passou pela imprensa durante o período em que o Linhares colecionou esses títulos,
vai ser difícil a gente achar alguém vivo, né? Mas a história oral ela pode ser uma boa ferramenta, um bom método, uma boa ferramenta de pesquisa para se, principalmente na perspectiva do Jean Noel Janine, a gente conseguir desvendar um pouco o interstício ali, né, da imprensa, do veículo de comunicação, tentar entender um pouco o jogo político que está dentro da redação, né? E isso eu acho que não há uma outra possibilidade para ser feito que não por meio de outras fontes, né? Porque o jornal em si, talvez a gente não consiga desvendar isso. Deixa eu ver se eu perdi alguma coisa. De nada, Niele, obrigado você pela presença. Professora, muito obrigado, professora Jacira, agradecer demais a oportunidade. Tá? A Letícia perguntou sobre estudar a discursividade do jornal. Como estudar os posicionamentos dos discursos dos agentes. A perspectiva do gênero, né? Como em alguns jornais, ou até mesmo recortado em cadernos ou reportagens especiais apresentados e tem que fazer essa relação entre a análise interna e externa. Talvez nem usar outros jornais, mas como aquele localiza ao informar, ao escrever, ao dizer, posiciona homens e mulheres. Pois é, Letícia, eu acho que você, a resposta é essa, o seu comentário já é uma resposta, né? Assim, como nós não somos, né, eu digo assim, o meu caso e o seu caso também, nós não somos dos estudos literários, aliás, eu estou até tentando me aventurar lá, eu tive um projeto de pós-doutorado recentemente acolhido lá no programa de pós-graduação em estudos literários, para estudar um cronista esportivo aqui da cidade, mas eu ainda não domino essa bibliografia, então, como a gente não é dos estudos literários, o que eu sugiro é a gente tentar fazer essa análise do discurso mobilizando contexto e texto, né? Ou seja, essa análise interna e externa. A gente só vai entender, por exemplo, o que é ser homem e o que é ser mulher, no seu caso, né, que você está trabalhando do gênero, cotejando a imprensa com outros documentos, ou outras narrativas, né? Ou outros trabalhos que se ocuparam de outro tipo de fonte, para fazer esse cotejamento, essa tabelinha, tá? Por nada, Marta, Rafael também, por nada. Eu que agradeço, gente. É bom saber que eu posso ter ajudado aí, Rafael. Eu que agradeço a presença de vocês. Marta, onde você vai assistir? Marta, no canal do curso. Deixa eu copiar aqui para vocês o canal do YouTube. A gente deve subir em breve, né, professora? Não sei se a professora Jacira está. Em breve a gente deve subir o vídeo, mas eu vou colocar o link do canal aí para vocês. Aí vocês se inscrevam lá, para vocês fiquem atentos. Tá, Marta? Mas a gente vai colocar lá. Oi, professora. Eu queria fazer aqui uma divulgação, inclusive a gente está fazendo a divulgação nos canais do curso, mas aproveitando esse espaço aqui e usando, inclusive, né, a Juliana já fez uma divulgação na página dela do Instagram, e eu queria saber se eu posso falar um pouco sobre esse encontro internacional da ANPLAC. Claro, professora. Eu posso só, porque eu acho que tem algumas poucas perguntinhas, eu posso só terminar o chat aqui? Não, aí? Sim, claro, claro. Eu vou só colocar o link aqui para o pessoal buscar o evento aí, tá bom? Tá joia, professor. Só para eu não perder o fio da meada. Não. Você pode encerrar. Não, tá bom. Não, mas é só para eu não perder o fio da meada aqui, dos comentários. A Letícia perguntando se eu sei de outro curso ou live que vai discutir jornal. Não sei, Letícia. Está tendo muito curso de férias agora, né? Mas, sinceramente, eu não... Teria um lá na USP sobre crônica e a cidade de São Paulo, eu até faria ele, mas ele foi cancelado, né? O Leonardo pergunta se essas metodologias podem ser usadas para analisar outros jornais, sem dúvida nenhuma. Aliás, o Leonan, assim, com algumas particularidades, essas metodologias são para análise da comunicação social. É lógico que nós vamos ter particularidades na rádio, na TV e
na internet, mas são perspectivas que, em alguma medida, a gente pode mobilizar para outras análises da comunicação. Tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Trabalhos comparativos sempre foi muito bacana. Marcos. Oi, professora. Talvez, quem sabe, a gente não pode pensar em uma continuação ou uma outra proposta de análise que você esteja fazendo para o semestre seguinte. Claro. Não sei, eu acho que o convite está feito. Se Com prazer. Se você aceitar, Super o aceito. espaço é seu. Não, eu agradeço pelo convite. Pode deixar que eu vou me organizar. Vou tentar pensar alguma coisa dentro das crônicas, né, que eu vou trabalhar agora. Com certeza, podemos sim. Agradeço muito pela oportunidade, professora. Letícia, isso, as referências eu mandei por e-mail. Eu acho que eu mandei todas, mas por acaso, se houver alguma referência que ficou faltando, pode me escrever que eu encaminho. Não, acho que é isso. Já acho que foram todas as questões. Como a gente separa estudos da análise da comunicação e análise da história. Bom, Letícia, a história da imprensa, vamos dizer assim, né? Ela vai ser um campo necessariamente interdisciplinar, que não vai ser só a comunicação e a história, inclusive, que vão se encontrar. Nós vamos ter inclusive a própria literatura, né, nos auxiliando na perspectiva da análise dos discursos, enfim. Agora, como que você vai ser uma historiadora e não uma comunicóloga, né, vamos dizer assim? Se preocupando com o princípio básico da história, que é a análise da humanidade no tempo e no espaço, né? A comunicação não tem essa preocupação, necessariamente, né? E uma outra questão que pode... Isso não é demérito nenhum, tá, gente? A comunicação vai ter uma outra possibilidade de dizer sobre essas fontes que nós talvez não tenhamos condição, que é a própria construção mesmo da pauta, né, jornalística, das sessões, enfim, são aspectos técnicos que a gente pode até estudar, mas a gente não vai dominar. Né? Mas o que vai nos distinguir é que a nossa análise também ela é muito menos descritiva e muito mais contextual e analítica, ou seja, a nossa preocupação não é tanto com descrever cronologicamente o que aquele jornal dizia, mas é problematizar os discursos ou problematizar aquele veículo de comunicação. Isso muda completamente de figura. Né? Você, por exemplo, estudando gênero, você provavelmente estudando gênero não vai simplesmente arrolar um conjunto de notas ou publicações ou propagandas que trabalham com a questão da mulher, do feminino, enfim, né, a sua categoria de análise. A sua proposta, pelo contrário, é problematizar essa categoria dentro do veículo de comunicação, o que a comunicação social não vai fazer, né? Ou majoritariamente não faz, tá certo? Então, essa é um pouco a diferença entre os campos. Agora, é uma diferença tênue também, em que eu acho que a gente cada vez mais deve se libertar dela, tá, Letícia? Eu sei que a gente fica muito preocupado com isso, mas eu cada vez mais tenho me preocupado menos com isso. Assim, né? A minha tese, por exemplo, agora, que eu acabei de defender, bom, eu confesso para você que eu tive muito receio de ser acusado em vários momentos de antropólogo, mas, enfim, falei muito sobre muita coisa que vivi, escutei, li, do ponto de vista quase antropológico mesmo. Né? E, no entanto, o meu título é de doutor em História. Né? Pelo menos está escrito isso lá. Tá bom? Então, assim, é uma coisa que a gente se preocupa, mas que a gente vai ser guiado mesmo pelas referenciais teórico-metodológicos, que é um pouco essa ideia, né? É a articulação entre texto e contexto, que não necessariamente a comunicação social ou a letras não vai fazer. A letras vai ficar mais atenta
ao texto e não ao contexto, né? Nós é que vamos fazer essa dobradinha. Aliás, nós vamos olhar muito mais para esse texto como resultado, um produto do contexto, do que como uma coisa essencializada. Embora, enfim, há limites nesse tipo de leitura que eu estou fazendo também, né? Quem é da comunicação ou da letras, às vezes pode até ficar chateado com isso que eu estou dizendo. Bom, o José Humberto e o Rafael se descobriram aí, né, pesquisando a mesma coisa, e a Aniele também se descobriu aí pesquisando a mesma coisa que a Letícia. Bacana. Bom, gente, eu acho que é isso. Então, eu vou ficar aqui mais um tempinho, mais questões eu tô à disposição, né? E estou à disposição no e-mail também, né? Podem me escrever, sintam-se à vontade para me escrever, não precisam se preocupar em incomodar. Será que a gente pode escrever, Leide, tem problema não. Será que a gente pode encerrar então, professora? Sim, Marcos. Acho que pode, né? Claro. Então tá bom. Professora, muitíssimo obrigado, viu, pela oportunidade, ao departamento aí como um todo, mas em especial a você até pelo suporte, ter te deixado aí de castigo, né? Fazendo a admissão de todo mundo. E Não, para agradecer mim a todo foi. mundo, né? Aí, ó, a Letícia está falando, professora, faz o negócio do Marcos pro semestre que vem, isso é verdade. Letícia, você pode estar certo, que eu não solto a mão dele nem da Juliana. Né? A gente que não solta a sua. Eu fico muito agradecida, né, seu empenho, dedicação, profissionalismo, e assim é de um altíssimo nível o curso. Eu fiquei muito honrada de poder fazer parte nessas 2 tardes desse evento e estou muito satisfeita e me coloco à disposição. Se você quiser, a gente pode preparar uma atividade nesse modelo do semestre que vem. Te dou carta branca para você construir, convidar pessoas. Pode fazer, tá bom? O Tá canal está joia, aí, a gente professora. tem interesse demais. Eu te Tá agradeço joia. e agradeço a todos, né, que estão aí de várias partes do Brasil, como a Marta, que eu tive a oportunidade de conversar ontem e hoje, que é da Bahia, enfim, a todos, meu obrigada e um abraço. Vou todo mundo aí que prestigiou o minicurso, né? Foi um prazer tê-los aqui como ouvintes e interlocutores, foi muito legal. Pode deixar que eu vou pensar com bastante calma uma proposta que não seja um reprise desse, né? Que a gente consiga trabalhar outras questões. A Aniele, às vezes, sugeriu aqui, talvez, trabalhar a questão das revistas, pode ser bem bacana mesmo, né? E dizer também assim que no segundo semestre do calendário oficial, né, das universidades federais, eu vou ofertar uma disciplina sobre cronistas esportivos lá no programa de pós-graduação em estudos literários, no mestrado e no doutorado. Então, também todo mundo ficar atento, quem tiver interesse pode se matricular lá, será ótimo tê-los comigo lá mais uma vez, tá bom? E aí só dizer, né, que esse calendário federal tá uma bagunça que só. Muito provavelmente a disciplina vai sair lá para novembro, tá, Letícia? Eu dou um jeito de divulgar, peço à professora Jacira, às vezes, um espacinho lá no curso para fazer a divulgação da disciplina, né? É uma disciplina sobre cronistas esportivos, tá, Letícia? Renato, sim, eu sou companheiro da professora Juliana. Então tá bom, pessoal, um grande abraço e nos vemos na próxima ocasião, de preferência, espero que presencialmente, né? Fiquem bem aí e saúde para todo mundo, tá? Vou desligar aqui a gravação. Tá joia. Até logo.